Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, como montar uma carteira de investimentos. Se você está começando agora no mundo dos investimentos, fica até o final que eu tenho certeza que esse conteúdo vai te ajudar muito. E se você já começou a sua carteira de investimentos, esse bate-papo também vai te ajudar a dar uma melhorada, um upgrade na sua carteira atual, para deixar tudo tinindo, pronto para crescer e dar muita renda passiva, que afinal de contas é o nosso objetivo. Crescimento de patrimônio e crescimento da renda passiva pingando na conta todos os meses. A gente não pode começar a montar uma carteira de investimento se não falar da reserva de emergência. Reserva de emergência é um valor que você vai colocar em investimentos de baixo risco e ele tem que ter acesso imediato, num estalo de dedos, quando acontecer uma eventual emergência, como por exemplo a perda de emprego, um acidente, problema de saúde e outros imprevistos. A principal vantagem de você ter uma reserva de emergência é que ela faz com que você evite de cair em empréstimos, em dívidas ou dificuldades financeiras justamente nos piores momentos, nos momentos de crise. E quanto que você deve ter na sua reserva de emergência? É claro que quanto mais, melhor, porque você vai ter mais um colchão de segurança. Mas é sempre recomendado pelo menos 3 a 6 meses de gastos mensais. E aí você vai somar gastos com moradia, gastos com alimentação, transporte. O valor ideal, o número de meses ideal, é o teste do travesseiro. Se você ainda sente ansiedade, ainda está inseguro com o valor que você tem na sua reserva de emergência, é sinal que você precisa aumentar. A partir do momento que você chegar num valor que te traga de fato tranquilidade, aí sim você descobriu qual que é o número de meses ideal para o seu caso. E onde investir na reserva de emergência? Como você percebeu, tem que ter segurança, não pode ficar oscilando, sobe, desce, e também tem que ter acesso imediato ao dinheiro, porque a emergência ela não pode esperar. Aqui são alguns investimentos que você pode ter na sua carteira como reserva de emergência. Esses 3 primeiros aqui, eles investem em títulos do Tesouro Selic. A diferença é que esse primeiro, você compra o Tesouro Selic diretamente no Tesouro Direto, enquanto que esses dois você vai encontrar na plataforma da XP ou do BTG, que é um fundo que compra títulos do Tesouro Selic e acaba não cobrando taxa de administração. Temos também as opções de CDBs, tem CDB do Itaú, CDB do Banco Inter, ambos com liquidez diária. E caso você prefira, também tem a opção de ETF. Lembrando que a ETF é a única que você não vai ter acesso realmente no mesmo dia, né? Porque na bolsa, como é uma ETF, você vai vender aquelas cotas e vai entrar o dinheiro na sua conta em D+2. Já montamos o nosso airbag, nosso colchão de proteção de segurança. Agora é hora de se preparar para todas as estações, porque assim como na natureza, no mercado financeiro, nós também temos primavera, verão, outono e inverno. E uma carteira para todas as estações é uma estratégia de investimentos que busca diversificação e equilíbrio, de forma que a sua carteira possa enfrentar diferentes condições de mercado ao longo do tempo. Mesmo que um tipo de investimento, mesmo que uma classe de ativos não esteja indo bem, outras classes de ativos, outros investimentos vão estar indo bem. E isso ajuda a diversificar e a equilibrar os resultados da sua carteira. Vai ter alguma coisa que vai estar caindo, vai ter outra coisa que vai estar subindo. A diversificação é um dos princípios fundamentais de uma carteira para todas as estações, porque isso ajuda a proteger a sua carteira contra possíveis perdas causadas por eventos imprevistos numa ação específica, num fundo imobiliário específico. E outro ponto importante, uma carteira para todas as estações, é o equilíbrio. Isso significa rebalancear a alocação de ativos da sua carteira para sempre garantir que esteja de acordo com os objetivos que você pré-estabeleceu. Isso permite manter a sua carteira sempre equilibrada e alinhada com as suas metas de longo prazo. Mas como que é a estratégia na prática? É igual um time de futebol. Para você ganhar um campeonato, você tem que ter um elenco forte, um time bom, com boa defesa, bom meio-campo e bom ataque. Se você tiver apenas uma boa defesa, você não vai ganhar jogos porque você não vai fazer gols. Se você tiver apenas um bom ataque, você pode fazer muitos gols, mas também vai levar
muitos deles. Então, na hora de você montar uma carteira, é como se você estivesse escalando um time de futebol entre defesa, meio-campo e ataque. Vamos começar com a defesa, que é a renda fixa. Renda fixa é uma classe de ativos que envolve investimento em títulos de dívida emitida por governos, por empresas, por instituições financeiras. Ou seja, em outras palavras, você está simplesmente emprestando o seu dinheiro para que no futuro você receba o valor que você emprestou somado dos juros. E é muito importante você ter renda fixa na sua carteira. E uma das principais razões para isso é a segurança e previsibilidade que ela te proporciona. Os títulos de renda fixa, eles são mais seguros que as ações porque eles oscilam bem menos. Como a renda fixa tem um fluxo de pagamento de juros pré-definidos e uma data de vencimento específica, isso proporciona maior previsibilidade e estabilidade nos seus retornos. Não tem time que ganha campeonato sem uma boa defesa, e uma carteira de investimentos para aguentar o tranco precisa também de uma boa defesa. Agora nós vamos partir para o meio-campo, que é os imóveis. Investir em fundos imobiliários é uma estratégia interessante para diversificar sua carteira de investimentos e obter a exposição ao mercado imobiliário. E uma das principais vantagens é a geração de renda estável. Os fundos imobiliários, eles distribuem aos cotistas, aos investidores, os aluguéis recebidos dos imóveis. Esses rendimentos todos os meses pingam na conta dos investidores. Além de proporcionar um constante fluxo de renda mensal e isento de imposto de renda, os fundos imobiliários também oferecem a possibilidade de valorização do patrimônio, porque o fundo ele é composto de imóveis dentro. Os imóveis que estão dentro, eles tendem a se valorizar ao longo do tempo, o que consequentemente resulta na valorização das cotas do fundo. Uma vantagem que eu vejo que é sensacional dos fundos imobiliários é a acessibilidade. Eles permitem que você tenha acesso a imóveis que você jamais conseguiria comprar por conta própria. Shopping centers, galpões logísticos, escritórios nas partes mais nobres de São Paulo, Rio de Janeiro, com R$10, R$50, R$100, você já pode ser dono de uma partezinha daquele imóvel através de um fundo imobiliário. Já imaginou se você precisasse adquirir individualmente esses imóveis? Ia ser impraticável. E outra vantagem é que tem liquidez, ou seja, você consegue transformar muito rápido os seus investimentos imobiliários em dinheiro. Como as cotas são negociadas na Bolsa de Valores, a facilidade para você poder comprar ou vender, quando comparado a um imóvel físico tradicional, não tem nem o que dizer. Você vai apertar o botãozinho, em 2 dias o dinheiro está na sua conta. Agora, se você for vender um imóvel físico tradicional, quanto tempo que vai demorar? E para fechar a nossa escalação, nós temos os negócios, as empresas, as ações. Ações nada mais são do que uma partezinha de uma empresa. Então, quando você compra ações, quando você investe em ações, você se torna acionista e participa do crescimento e do desempenho financeiro daquela empresa que você comprou as ações. As ações têm potencial de gerar retornos bem mais elevados em comparação a outras classes de ativos, como por exemplo a renda fixa. Mas em contrapartida, como não existe almoço grátis, essa expectativa de maiores retornos vem junto com maiores riscos. Até vou mostrar para você um gráfico que é fundamental você entender no mercado financeiro. Aqui embaixo você vê a linha do risco e aqui você vê a linha do retorno esperado. Então, menor risco, menor retorno potencial. Maior risco, maior retorno potencial. E os investimentos que nós estamos conversando, eles acabam sendo inseridos ao longo desta linha aqui. Quer ver só na prática? Olha só, o gráfico que a gente acabou de ver, só que colocando os investimentos. Então, a renda fixa, ela não é aquela que vai te proporcionar, no longo prazo, as maiores rentabilidades, mas ela te proporciona bem mais segurança, bem menos sobe e desce. Ao contrário de você investir em ações, por exemplo. Nas ações te proporciona uma expectativa de retorno maior, só que junto, é claro, vem o risco. Quando você investe em ações, tem 2 formas de você ganhar dinheiro. A valorização do capital, que é, por exemplo, você comprar uma ação a R$10 e depois ela passar a valer R$20, essa diferença é o lucro, é o ganho de capital, e o recebimento dos rendimentos, os dividendos. Então essas 2 formas são formas de remuneração para o investidor que detém ações na sua carteira. E apesar das ações possuírem um risco bem maior
Elas sobem e descem com muito mais intensidade que qualquer outro investimento, inclusive tem a possibilidade de perda de capital, você pode perder dinheiro investindo em ações. Historicamente, as ações representam um bom desempenho no longo prazo. Além disso, com a globalização dos mercados financeiros, é possível investir em ações do mundo inteiro, empresas localizadas em qualquer lugar do planeta que você não encontraria aquele tipo de negócio na bolsa local. Agora você pode investir de forma internacional. E já que eu estou falando de investimentos no exterior, a nossa estratégia envolve, assim como um time de futebol quer ser campeão, jogar bem dentro e jogar bem fora de casa. Ao investir em diferentes países e regiões, você reduz o risco associado especificamente a um único país, a uma única política, a uma única economia. Isso é importante, pois as economias e mercados de diferentes países nem sempre se movem na mesma direção. Por exemplo, o que acontece de treta, problema no Brasil não vai impactar os seus investimentos nos Estados Unidos. Investir no exterior também te proporciona diversificação de moeda, ter ativos em diferentes moedas, não apenas na moeda brasileira, ajuda a proteger a sua carteira contra uma eventual desvalorização do real. Se a moeda do Brasil, por exemplo, estiver enfrentando desvalorização, aqueles investimentos que você tem em dólar ajudam a mitigar esse risco. Mas e aí vem a pergunta, o que comprar e quando comprar? Todo mês eu faço um vídeo aqui da atualização da carteira do canal. Nesse vídeo nós analisamos como que está a nossa carteira, comparamos com os percentuais dos objetivos que foram estabelecidos e sempre compramos aquela classe de ativos que está mais para trás do percentual desejado. Por exemplo, imagine que nós decidimos que vamos ter 50% em ações. E aí a gente abriu ali e viu que estamos com 35% em ações. O que a gente vai fazer naquele mês? Nós vamos comprar as ações para rebalancear. No mês seguinte, a gente decidiu que o nosso objetivo em renda fixa é 30%, mas a gente observou que estamos com 20%. O que nós vamos fazer então naquele mês? Vamos comprar renda fixa. Então você vai sempre comprando aquela classe de ativos que está mais para trás do percentual que você estabeleceu para aquela classe. Digamos que você tem estabelecido aqui, 50% em renda fixa e está 32%. O que você vai fazer? Já sabe, né? Comprar renda fixa. Todos os aportes mensais devem ser feitos para rebalancear a sua carteira. Inclusive eu vou deixar como sugestão aqui o último vídeo da atualização da carteira do canal. Lá tem a carteira completa de investimentos, tanto no Brasil quanto no exterior. Quais são os investimentos de renda fixa, quais são os investimentos de renda variável que nós temos. Vai te ajudar a entender bastante tudo que nós conversamos aqui, mas aplicado na prática. Eu vou deixar como sugestão aqui, o vídeo já está aparecendo para você. E o nosso bate-papo de hoje vai chegando ao final. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.